Olha só, então de novo sejam bem-vindos aqui em casa, né? Fiquei impressionado de ter 27 alunos, achei que não ia vir ninguém, né? Mas eu acho que isso é tudo saudade da escola, tenho certeza, né? Como é que vocês estão? Como é que estão passando esse momento de quarentena, de enclausuramento? Eu tô para ficar doido, além de estar trabalhando muito, tá ralando muito, né? Ainda tem duas crianças em casa, não é fácil, elas não querem parar em nenhum momento, tá o caos, certo? Então, é isso. Meus queridos, seguinte, nós vamos fazer o seguinte, vocês podem falar, tirar dúvida da hora que quiser. Só faz um favor para mim, pede, pede a palavra no bate-papo aqui, pode ser? Porque aí eu pauso, você fala, a gente não fica atravancando, beleza? Olha só, primeira coisa que eu queria chamar a atenção. Hoje, eu gostaria da gente terminar, passar uma parte dessa aula, pelo menos, deixa eu pôr para gravar, aí já está gravando, passar uma parte dessa aula, a gente tirando dúvidas, ok? Tipo, quais as dúvidas que vocês tiveram nas aulas anteriores? A gente já falou sobre barroco holandês no Brasil, barroco mineiro, e depois voltamos para a Europa e falamos de neoclassicismo. Inclusive, eu tô meio gripado, mas não espero que não seja coronavírus. Inclusive, para a gente poder entender o nosso conteúdo de hoje, bem o romantismo, é bem importante que vocês tenham entendido claramente o que é o neoclassicismo, certo? Então, se não tiver entendido isso... Acho que tem mais gente esperando. Se não tiver entendido isso, o que é esse tal neoclassicismo, talvez vocês tenham um pouco mais de dificuldade de entender o que é o romantismo. Então vamos lá, alguém tem alguma dúvida nesses conteúdos que já foram, que estão para trás? Caso a gente precise, não é? Pensar alguma coisa, tirar alguma dúvida? Alguém tem qualquer dúvida? Uma senha? Ana Luísa, deixa eu ver aqui que senha é essa. Eu confesso que eu também não sei mexer muito bem nisso. Que beleza. Ok. Só um minutinho, meninos. O ID. Deixa eu copiar para vocês. 497-818-497-818-194. 497-818-194. Bom, então vamos lá, vamos começar, né? Olha só, meninos. Vocês estão fazendo as tarefas, né? Tem que fazer toda a parte de vocês, que senão fica mais difícil de vocês aprenderem. Tá certo? Vamos começar hoje o conteúdo de romantismo, certo? Mas antes da gente começar o romantismo, eu queria só lembrar de um detalhe com vocês, não é? Que detalhe? Na aula sobre neoclassicismo, eu chamei a atenção para vocês para o fato de que a gente tinha, né, como característica do final do século XVIII e início do XIX, o surgimento de um conjunto de ideias chamadas de ideias iluministas, certo? Então, basicamente, a gente viu, né, na semana passada que vão surgir as ideias iluministas e elas vão fazer um conjunto de revoluções no mundo. Revolução Francesa, Revolução Industrial, e depois vão ter várias outras revoluções também acontecendo aqui, certo? Como as revoluções de 1820, 1830, 1848. Vocês vão ver isso, ou já viram, não sei, nas aulas de história geral, tá certo? Então, basicamente, o seguinte.
vocês já sacaram, né? Então, no final das contas, que essas revoluções elas vão estar na base do início ali do século XIX. Isso vai ser muito importante para a gente poder entender o romantismo. Por quê? Olha só, o neoclassicismo ele vai propor o seguinte: o movimento que a gente viu anterior, que é paralelo, surge mais ou menos no mesmo tempo do romantismo, um pouco antes, mas durante um bom tempo eles vão ficar convivendo ali, tá certo? Pondo galera aqui. Pronto, acho que agora já tem quantidade suficiente de pessoas. Bom, o que acontece então? A gente vai ter, basicamente, Por mais gente chegou. Peraí que eu não consigo fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Sou meio sonso. Mas tá indo, tá indo. Bom, então o que acontece? A gente chegou no século XIX, ideias iluministas, revoluções. Beleza. Mas como é que esses artistas eles vão lidar com essas ideias, com essas revoluções e etc. Isso vai variar de artista para artista. Alguém falando aí, põe um mute no microfone, por favor. Bom. E aí o que acontece? A gente consegue, inclusive, dividir esses artistas em dois grupos. Os neoclássicos e os românticos, eles reagem a essas ideias de maneira distintas, certo? Lembrando, os neoclássicos, eles valorizam as ideias iluministas, eles acham essas ideias interessantes. Então, eles vão se inspirar nas ideias iluministas. Lembrando que o iluminismo, ele é um conjunto de ideias marcado essencialmente por uma positividade das ideias racionais, do apego à razão. Então, a arte neoclássica ela busca ser extremamente racional. Lembrem como o Johann Wilckmann, o teórico dos neoclássicos, dizia: mergulhem seus pincéis no intelecto, certo? Beleza? Então, basicamente é isso. Os românticos, como vão ser uma reação a esse romantismo, vão buscar uma outra via de fazer arte. E é isso que nós vamos entender hoje. Como é que esses românticos vão pensar a arte. Aqui, a gente também vai estar vinculado àquela ideia de Era das Revoluções, do Eric Hobsbawm, né? As duas revoluções, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. E essas duas revoluções, elas vão ser lidas de maneira distinta. Se para os homens do neoclássico a Revolução Industrial era uma revolução que era marcada por uma ascensão de um conjunto de técnicas novas, de mecanização da vida sendo visto como algo positivo, porque produzia mais, era mais inteligente, mais sofisticado, para esses caras não. O que acontece é cada vez mais um individualismo profundo. Os românticos vão olhar para a Revolução Industrial e vão falar: olha, essa Revolução Industrial deixa os homens cada vez mais individualistas. Por quê? Porque agora eles podem explorar uma massa de pessoas, eles podem comprar muito mais, eles têm desejos muito maiores e tal. Ou seja, uma crítica que ela se dá pelo processo de tanto aumentar o individualismo quanto o processo de exploração radical da mão de obra, certo? A mesma coisa, essa crítica ela também vai estar, volta lá, ela também vai estar presente. Só um minutinho, meninos. Ela também vai estar presente a partir do momento em que você percebe que a vida se acelera e a vida perde seu contato com a natureza, perde seu tempo natural e tal. Então, a Revolução Industrial permitiu muitas críticas aqui. Basicamente é essa a ideia, certo? Do outro lado, eles vão criticar a Revolução Francesa também. A Revolução Francesa que foi maravilhosa, que a gente sempre estuda a importância dessa revolução e tal. Esses homens do século XIX vão considerar a Revolução Francesa algo ruim, algo preocupante, algo perigoso. E por que ela vai ser algo ruim, algo preocupante, algo perigoso? Porque ela, primeiro, causou caos, ela acabou com qualquer noção de ordem, qualquer noção de equilíbrio que houvesse, certo? E mais do que isso, o Jules Michelet, um historiador francês do XIX, vai falar que a Revolução Francesa se transformou numa máquina de moer franceses. Essa expressão é interessante e chama a atenção pelo fato, desculpem, chama a atenção pelo fato de que durante a Revolução Francesa houve um massacre em massa de várias parcelas da população.
não é? Então, muita gente foi massacrada mesmo pela Revolução, guilhotinamentos em massa, etc. Então, chamando atenção para a violência dessas ideias revolucionárias. Isso se torna ainda mais intenso, essa crítica à Revolução Francesa, quando nós temos a ascensão de Napoleão. Napoleão vai ser uma figura extremamente contraditória, porque defendia ideias liberais, mas impunha suas ideias através da violência militar, expandiu territórios, incorporou novos países e tal. E esse expansionismo napoleônico vai levar à invasão de vários territórios. Mas para nós, o destaque aqui são de dois. Dois territórios serão importantes aqui, né? Quais territórios? Aqueles em que nós teremos as primeiras expressões do romantismo, a Alemanha e a Espanha, ok? Esses dois territórios vão se destacar. Primeiro, na Alemanha vai surgir um movimento chamado Sturmendrung, porque a gente estuda romantismo, a gente sempre estuda romantismo pelo viés, né, das artes, mas o romantismo é um movimento intelectual. Então, na Alemanha, vai surgir um movimento filosófico chamado Sturmendrung, chamado Tempestade e Ímpeto, chamando atenção para a força tanto da natureza, tempestade e tal, né, mas também a força dos elementos emocionais, em oposição ao racionalismo iluminista, tá? Lá na Alemanha. E é a partir disso que vai surgir o romantismo na Alemanha. Da Alemanha ele se espalha para o mundo. E na Espanha nós também teremos uma importante expressão do romantismo nas obras de um indivíduo muito interessante que eu chamei aqui na aula de pré-romântico, que é o Francisco Goya Lucientes. A gente vai falar dele mais para frente, ok? Bom, mas vamos lá. O que está acontecendo então no início desse século XIX, né? Surge o conceito de arte moderna. Alguns artistas, alguns autores, melhor dizendo, vamos chamar de arte moderna, essa arte que ela não busca apenas reproduzir fielmente o real, mas pensar sobre o real. Então os caras vão copiar o real, verdade, mas pensando sobre ele, criando emoções, criando raciocínios e tal, que são diferentes da própria realidade. Eu chamei a atenção para vocês na aula passada, para que o TJ Clark, até mostrei o livro dele para vocês, eu não sei onde está agora, porque o TJ Clark chama a atenção para aquele quadro Marat assassinado, né, do Jacques-Louis David, como se fosse o primeiro quadro moderno. Depois, na mesma aula, eu chamei a atenção para vocês de que... Peraí que tem alguém falando alguma coisa aqui. Opa, eu sou meio niuba para mexer com isso. Deu certo. Tá. Eu chamei a atenção para vocês que... Volta. Chamei a atenção para vocês que um outro quadro, né, e um outro artista, que é o Jean-Auguste Dominique Ingres, era considerado o pai da arte moderna. Bom, isso é uma discussão teórica, mas sem dúvida nenhuma, os autores concordam em relação ao seguinte: no romantismo nós já temos arte moderna. Tem gente que não vai concordar com Jacques-Louis David, ser moderno. Tem gente que não vai concordar com o Jean-Auguste Dominique Ingres, ser moderno. Mas todos vão concordar que nasce essa arte moderna, que é essa arte que não quer apenas informar, mas quer imaginar, quer interpretar o real, certo? Ainda que seja naturalista, beleza? Segunda coisa importante do século XIX. Nós temos um total aburguesamento da vida, assim, sobretudo na Europa Central. Alemanha, França, Inglaterra. Esses países vão passar por um processo radical de transformação que é esse processo de, aos poucos, ir entrando em decadência aquela sociedade aristocrática e vai surgindo uma sociedade efetivamente burguesa. Isso leva a algumas consequências. Por exemplo, cai fora o mecenato, não é? Se você cai fora o mecenato, você não tem mais mecenas, você vai ter o quê? Você vai ter igual tinha lá na Holanda, a gente falou no barroco holandês, não é? Você vai ter um mercado de arte propriamente dito, bem estabelecido. Só que esse mercado de arte, para alguns autores, né, ele vai significar o quê? Um empobrecimento, né, e um pouco até o fim da liberdade artística, o fim da liberdade de criação artística. Por quê? Porque esses caras vão ter que ser guiados pela moda. Já que eu estou produzindo quadros para vender, eu tenho que pintar o que vende. E não que eu tenho vontade, não que eu desejo, né?
Só que esses autores esquecem, e eu estou fazendo uma crítica a essa ideia, esses autores esquecem que mesmo os artistas lá do Renascimento não tinham essa liberdade. Ou se tinham essa liberdade, tinham mais ou menos. Assim. O que acontece muito é isso. Os artistas pintavam quadros que vendiam, vários quadros que vendiam. Mas o que eles pintavam para eles, ou eles pintavam por vontade própria, eram os quadros em que eles experimentavam, e que tinham mais liberdade, que criavam coisas diferentes, certo? E aí é muito doido, porque essa noção de fim da liberdade artística, ela parece não fazer sentido quando a gente vê o nosso próximo tópico ali, que era uma necessidade de constantes inovações, de novidades e tal. Mas presta muita atenção, que isso é muito interessante. Qual que é a ideia aqui por trás? É que o cara ele tem que inovar, mas não muito, saca? Porque uma obra de arte completamente nova, diferente de tudo que você já viu, ela te causa estranhamento, né? Ela te causa uma sensação de rejeição. Agora, se você disser só a mesma coisa sempre, também isso cansa. Então você precisa inovar, mas pouco, sacou? Então é isso que vai ser uma crítica que os indivíduos vão fazer ali à arte romântica, a arte do início do século XIX, como essa arte que busca inovar, mas não muito, que busca modernizar, mas não muito. O que é de fato interessante aqui é que nós teremos uma mudança radical na temática dessas obras de arte. Por quê? Porque à medida que você torna essa arte burguesa, você acaba tendo que ter uma inovação assim. As artes anteriores, a arte neoclássica, por exemplo, ela era muito marcada por ter temas históricos, temas mitológicos. Por quê? Porque a aristocracia que consumia essa arte entendia de história, entendia de mitologia. Os nobres, eles tinham tempo de estudar, eles faziam porra nenhuma da vida, só se dedicavam ao intelecto e tal. Alguns, claro. Já a burguesia, não. A burguesia não tem essa formação prévia. E por não ter essa formação prévia, não é? Eles não tinham como tratar de temas mitológicos e históricos que os caras não entendem porra nenhuma, entendeu? Está, sei lá, os 3 Horácios em guerra com os 3 Curiáceos. Quem são essa porra desses curiaços? Quem são, entendeu? Não faz sentido. Então acaba que surgem novos temas muito mais cotidianos. Isso é uma vantagem da arte romântica, que é essa arte que fala do cotidiano, do dia a dia, né? E também é um momento, né, o século XIX, de grande desenvolvimento científico. E aqui esses caras vão olhar para esse grande desenvolvimento científico e vão falar, que porra é essa? Né? Não vão achar interessante. Né? Vão ter medo da ciência, então vai ter também um processo de voltar para a natureza. A gente vai falar disso lá no final do conteúdo, não hoje. Eu acho não, com certeza não vai dar tempo. Beleza? Mas vamos lá, dando continuidade. Os valores aqui, né? As características mais gerais da arte romântica, né? A primeira dessas questões, que eu acho fundamental, é entender o conceito de lirismo. Isso aqui vocês já viram nas aulas de literatura, com a Yane ou com o Raul, não sei quem é que dá esse conteúdo para vocês. Vocês já viram esses conteúdos, esses detalhes. Eu só vou retomar para que a gente possa entender um pouco melhor, mas eu vou só retomar rapidinho para a gente poder entender um pouquinho melhor. Mas eu queria antes falar com vocês. Vocês estão de boa aí? Vocês estão entendendo? Estão conseguindo ouvir? Ah, tá. Eu vou postar, não postei ainda os slides. Terminando a aula aqui, eu vou postar tudo bonitinho. Os slides, essa aula que a gente está aqui juntos, vou postar a aula, vou postar tudo, tá? Vocês estão bem? Como é que tá? Tô... É ruim demais não ver vocês. Libera o vídeo aí de vocês. Isso, Vitor. Muito bom, muito bom. Libera o vídeo de vocês. Deixa eu ver vocês aí, ó. Despentear, todo mundo. Cara de quem acabou de acordar. Perícole, Davi. Olha aí, galera. Sofia. Muito bom. Davi. Legal demais. Olha só. Ô, filho, eu dormi ainda não. Você tá virado, velho. Tá Eu louco. tô pra arrumar o horário, sério. Que isso, bizarro. É dois, é dois, é dois. Quem que é o outro Tá... falando? Foi novo, né? Aqui, ué. Hã? É Tá o doido. Davi. Ah, tá. Boto fé. Gente, bom demais ver vocês. Tava com saudade.
É engraçado, né? A gente sente falta demais da escola. Eu acho que vocês também Não, vão eu tô sentir. querendo voltar logo, nossa. É engraçado, eu também. A gente acha ruim acordar cedo, né? Mas, porra, dá uma saudade. Eu tô Ano morrendo de Eu não passado, o saudade. achei dia que eu ia inteiro. achar a quarentena ruim, não, Aí, mas vou ficar te devendo aí, cretão. Não, beleza, Gabriel, tá tranquilo. Galera, mas vamos lá, vamos voltar, que senão a gente perde muito tempo. Eu preciso dar aula. Vamos lá. Então vai. Boa. Vai. Compartilhar a tela de novo. Então, bora lá. Peraí, tem mais alguma coisa aqui. Rapidinho, tem alguém no bate-papo. O Leonardo falou que a vida dele já é uma quarentena. Meninos, olha só. Então, vamos continuando. Então, vamos trabalhar aqui esses 6 conceitos, mas eu vou dividir em 3 blocos, tá? Sendo que o primeiro deles nós vamos começar a partir da ideia de lirismo. Lirismo, basicamente, é o quê? É a valorização das emoções, certo? Basicamente, lirismo significa o quê? Você exaltar o que você sente, não o que você pensa. Entende a diferença fundamental em relação ao neoclassicismo? Aqui, né? Então, basicamente é uma arte que vai... Ó, o Metralha tá entrando aqui também. Basicamente, o que nós temos aqui é que a arte romântica ela vai valorizar o sentimento e não a razão, diferente da arte neoclássica. E aí isso desemboca em 2 outras consequências. A primeira delas, os sentimentos são sempre emocionais, são sempre pessoais, perdão. Por exemplo, se a gente for falar do ponto de vista racional, né, pelo menos das ciências duras, tipo, 1 mais 1 é 2, matemática 1 mais 1 é 2. Isso é razão, é sempre assim, se não for 2 está errado. Agora, se eu pergunto a vocês o que é o amor, né, um exemplo, cara, cada um de vocês vai pensar numa resposta completamente diferente, né? Tipo, sei lá, eu vou pensar nas minhas filhas, aí você vai pensar na sua mãe, o Metralha vai pensar... O Metralha vai pensar em mim, não é, e tal. E o que acontece? As emoções, elas são sempre pessoais. Então, uma outra característica que isso vai ser muito interessante no romantismo é valorizar essa visão de mundo do indivíduo, do sujeito, certo? Então, o que importa, o que interessa aqui, basicamente, é o sujeito, né? Não é a razão universal de todos, como queriam os iluministas. É a pessoinha ali que está pensando. E os artistas vão vender isso, inclusive. As obras de arte, elas são visões desses artistas em algum momento e tudo mais, certo? Terceira coisa relacionada a isso, né? É a presença também de um idealismo. Se eu sinto muito, se eu sinto intensamente as coisas, se eu, esse sujeito que sente, se apaixona, eu olho para minha mulher amada e idealizo pra caramba. O que é idealizar, basicamente? É não ver defeitos. Idealização é um negócio, todos nós já passamos por isso, né? Que você olha para algo que você ama, que você deseja, que você acha massa pra caramba, e você fala, cara, isso não tem defeitos, isso é perfeito, não é? E muitos de vocês já devem ter quebrado a cara com isso, não é? E já sabem que, tipo, quando você idealiza, a chance de dar merda, de dar errado, é gigantesca, certinho? Então, basicamente, é o que a gente vai... Mas aqui esses caras não vão estar preocupados com isso. Mas, basicamente, o que eu queria dizer a idealização nada mais é... É por isso que matemática não tem graça, é verdade, eu também acho. Quer dizer, não, matemática tem uma parte legal. Eu tô filmando isso, olha que bosta. Uma parte legal, que é justamente você ter desafio, assim, sabe? Tipo, resolver um problema que você não sabe, você tem esse desafio. Eu acho isso interessante, confesso. Eu gostava de matemática quando era estudante. Algumas partes, na verdade. Bom, mas continuando. Então você idealiza, você tira todo defeito. Esses caras vão idealizar tudo. Vão idealizar a juventude, então, a juventude que era boa, a gente vivia melhor, né? Lógico, estou falando com os exponencialmente mais velhos. Eles vão idealizar a mulher amada. A minha mulher amada é perfeita, é intocável, ninguém pode tocá-la, ela não tem nenhum problema e tal. Eles vão idealizar a infância, eles vão idealizar até o que eles não conhecem, tipo o Oriente. É muito interessante isso. Nós teremos um negócio chamado de orientalismo, que é a idealização do Oriente. O Oriente ideal, assim,
uma Ásia, uma Índia, uma Arábia idealizada, perfeita, sem conflitos e tal, certo? É só um detalhe. Esse idealismo vai levar a um conceito chamado de escapismo, que é, olha, lembra que eles detestam as revoluções que eles estão vivendo? O mundo que nós vemos é uma merda, mas a juventude é interessante. Então eles vão fazer uma literatura que escapa para a juventude, que fala da juventude. Eles vão o mundo que a gente vive, cheio de revoluções, é uma bosta. A Europa está uma bosta. Então vamos fazer uma pintura que fala do Oriente, né? E vão fugir da realidade a partir dessa idealização. Beleza? Tranquilo, meninos? Essa idealização, ela vai desembocar em outro aspecto fundamental. Que outro aspecto fundamental? O maniqueísmo estava presente no romantismo, no neoclassicismo? Não, não é possível fazer essa relação, Felipe. A gente pode, na verdade, aqui a gente entende isso de maneira maniqueísta. Romantismo e neoclassicismo como um embate de duas forças. Mas essa noção de bem e mal não está muito clara, né? No romantismo, menos ainda. No neoclassicismo, o bem é sempre o bem nacional, o bem do Estado, né? Ali porque eles valorizam essas questões. Beleza? Tranquilo? Não sei se te respondi, mas veja aí. Bom, então esse idealismo ele desemboca no nacionalismo. Na verdade, o que é nação, né? Nação é basicamente você idealizar o povo de um território. Assim, tipo, a gente se considera brasileiro. Tá muito escuro, galera. Melhorou. Acendi aqui minha lanterna. Bom, vou acelerando aqui. Uai. Parece que travou. Meninos, estão me ouvindo? Parece que travou aqui, parou de filmar. Tá dando para ouvir ainda? Olha só, eu preciso encerrar a aula mesmo que estando no meio, porque eu preciso parar no momento que ela não grava mais. Então, vou encerrar aqui. Semana que vem eu volto e a gente continua desse ponto. Eu estava falando eu até assisto o finalzinho ali, a gente estava falando sobre nacionalismo, certo? Obrigado demais por vocês estarem aqui. Eu não esperava que tivesse ninguém, deu 50 pessoas, eu tô chocado, tá certo? Obrigado demais, vocês são fera. Valeu, um abração, meninos. Boa quarentena, qualquer coisa, continua me procurando. Vocês têm minhas redes sociais, tudo. Ó, minha filha acordou. Vocês estão ouvindo o bebê chorar. Falou então, galera. Um abração. Tchau, tchau. Falou, doido.